Estamos aqui hoje em mais um seminário Fisicós. Aqui vamos contar com a participação de um convidado bastante ilustre, o professor Mário Novelo, que é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde coordena a seção brasileira do Centro Internacional de Astrofísica Relativista, cuja sede é em Pescara, Itália, doutor em Física pela Universidade de Genebra, na Suíça. Em 2004, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Lyon, na França, por seus estudos sobre a origem do universo. É também autor de inúmeros artigos científicos, dos livros Máquina do Tempo, O que é Cosmologia, e um dos meus favoritos, certamente, do Big Bang ao Universo Eterno. E agora chega um novo livro que ele vai compartilhar com a gente, né, que ele vai apresentar, Os Construtores do Cosmos. E, professor, é uma grande honra para nós do Fisicós tê-lo aqui, nós que já queríamos trazê-lo aqui para falar há muito tempo, e certamente vamos sair enriquecidos dessa sua fala. Agora, só para informar, após a sua apresentação, o Felipe Pamplona, meu colega aqui, vai fazer alguns comentários que, vamos dizer assim, são um preâmbulo às perguntas propriamente que serão trazidas aí pelo público. Muito obrigado, professor. É com o senhor. Muito obrigado pelo convite. Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim, perfeitamente. Só uma correção. O CBPF não está mais na ICRANET. Nós saímos da ICRANET há uns 3 ou 4 anos atrás, antes da pandemia. Então, obviamente, eu também saí como saiu o CBPF, tá bom? Bom, isso dito, vamos começar a falar sobre esse livro, O Construtor do Cosmos, onde eu faço uma espécie de resumo do que vem acontecendo desde 1917, que é quando começou, de uma certa maneira, oficialmente, a cosmologia relativista, até os dias de hoje. Como todos nós sabemos, a gravitação, pelo fato de ela ser universal e ser somente atrativa, é o principal responsável pela estrutura do universo. Por isso, então, quando o Einstein fez uma nova teoria da gravitação, mudando, eu diria radicalmente, a física da gravitação newtoniana, ele imediatamente se colocou na questão seguinte: como o universo, dentro da cosmologia, dentro da relatividade geral, aparece. Naquela época, 1917, não havia nenhuma evidência observacional de caráter global. Consequentemente, ele foi orientado somente pelas suas idiosincrasias e pela teoria. Por isso, ele optou, por razões, obviamente, que não são de natureza científica, por imaginar o universo estático. Isso resultou um problema muito grave e, mais adiante, se percebeu que o universo não podia ser estático, independentemente de observações. E a razão principal é que não há interação entre as partes desse universo do Einstein, era só uma densidade Rho constante de matéria. Consequentemente, é fácil mostrar que qualquer pequena perturbação degenera esse universo, ele colapsa. 2 anos depois, um russo, Alexander Friedmann, fez uma mudança substancial na proposta do Einstein, embora aceitando muito das colocações do Einstein, mas a mudança radical que ele fez foi imaginar que o universo era um processo, ou seja, que o volume total do tri-espaço variaria com o tempo cósmico. Você veja que aí ele está aceitando, como o Einstein fez, a ideia de que é possível construir um sistema gaussiano global para o universo, ou seja, é possível definir um tempo cósmico único para todos os observadores. Esse cenário do Friedmann resultou, 100 anos depois, no paradigma da cosmologia. Ele foi, de uma certa maneira, tido consequências observacionais muito boas, nos anos 30 e nos anos 60, nós vamos comentar isso daqui a pouquinho. E a ideia principal
do Friedman era exatamente imaginar que, independentemente da existência ou não de uma constante cosmológica, como Einstein tinha colocado no seu modelo primordial, ele não precisava dessa constante cosmológica para gerar um modelo cosmológico dinâmico, com ρ, densidade ρ de energia e pressão P. O ponto crucial que resultou ser uma grande dificuldade desse modelo é a existência de uma singularidade. O que quer dizer isso? Significa que esse modelo do Friedman tem um ponto que é identificado como um ponto geométrico, no qual as quantidades físicas relevantes, densidade de matéria, a temperatura, a curvatura do espaço-tempo, divergem. Ora, os físicos detestam a ideia de que você tenha um infinito em algum lugar. Os matemáticos gostam do infinito, os físicos não. E a razão é fácil de entender. A física é uma ciência observacional. Consequentemente, eu não posso medir essa quantidade chamada infinito. Tudo que eu meço, meus aparatos, que são finitos, como um homem, são quantidades reais e finitas. Esse problema persistiu quase que o século todo do século XX. E a gente vai ver por que isso aconteceu. Mas antes de ver isso, a principal questão que se colocaria, então, imaginando que o modelo de Friedman seja realmente o bom representante do universo, é o que acontece com a matéria ou com a própria geometria quando eu chego próximo da singularidade. A singularidade significaria simplesmente que a densidade de todas as quantidades físicas relevantes divergem, vão ao infinito. A própria curvatura. E nos anos 40, outros dois russos, na verdade três, porque depois entrou o Kalatnikov também, Lifshitz e Belinsky, e Kalatnikov, examinaram um cenário extremamente imaginativo sobre como seria o comportamento da geometria, ou seja, do campo gravitacional, na vizinhança da singularidade. E o que eles conseguiram mostrar foi um resultado notável. Eles mostraram que, próximo da singularidade, a matéria não tem importância. Ou seja, quando a curvatura é extremamente elevada, o universo se comporta como se você tivesse um vazio de matéria, ou seja, pura gravitação. Isso não cria um problema, porque como a gravitação é uma teoria, na relatividade geral, pelo menos, é uma teoria não linear, então ela não precisa de uma fonte para existir. E essa ideia do Lifshitz, do Belinsky e do Kalatnikov tinha algumas propriedades curiosas. Uma delas é que, contrariamente ao cenário de Friedman, e até mesmo ao cenário do Einstein, de que o universo era espacialmente homogêneo e isotrópico, ou seja, as direções espaciais não tinham novidades umas em relação às outras, o cenário que o Lifshitz e companhia mostraram exibia anisotropia. E, na verdade, eles mostraram que o fato da matéria não ser importante associava à gravitação uma solução que tinha sido descoberta alguns anos antes por um matemático chamado Kasner, matemático americano. Segundo esse matemático, segundo Kasner, as direções espaciais variam diferentemente com o tempo. Duas crescem e uma terceira decresce com o passar do tempo. A questão que aparece imediatamente é curioso. Como é que, então, se é essa situação próxima à singularidade, como é que esse cenário, que é anisotrópico, evolui para o universo de Friedman, que é isotrópico? Lifshitz e companhia encontraram uma solução muito interessante, na verdade, eu diria brilhante, onde eles conseguiram mostrar que essas fases de Kasner, na verdade, elas repetiam, alternando os eixos, de tal maneira que seria caoticamente levada à solução isotrópica. Esse resultado foi tão notável que, nos últimos anos do século XX, no começo do século XXI,
esse resultado, chamado BKL, Belinsky, Kalatnikov e Lifshitz, esse resultado está sendo usado pelo pessoal da teoria de campos, principalmente pelo pessoal do grupo francês, do Thibaut Damour. Mas, em suma, então, passado esse momento de, digamos assim, de caracterização do universo como um sistema dinâmico, isotrópico e homogêneo, espacialmente isotrópico, espacialmente homogêneo, a questão da singularidade se colocou e várias pessoas começaram a tentar encontrar soluções as mais estranhas possíveis para evitar a singularidade. Uma delas foi feita pelo Fred Hoyle e Jaian Narlikar, onde eles argumentaram, segundo o princípio de que, assim como o espaço é homogêneo, o tempo também seria homogêneo, ou seja, haveria uma expansão, mas essa expansão seria constante, o que resultou uma série de dificuldades, inclusive observacionais, e foi praticamente refutada pela descoberta, lá atrás, em 64, da radiação de fundo. Nós vamos falar disso mais adiante. De qualquer maneira, a questão que aparecia então era, e foi exatamente o que eles colocaram, era a ideia de que existe uma singularidade no modelo cosmológico de Friedman é única, ou seja, outros modelos cosmológicos com menos simetrias que o modelo cosmológico de Friedman, será que conseguiria evitar a singularidade? Essa questão ficou durante muito tempo no ar e diferentes físicos começaram a pesquisar diferentes formas de soluções cosmológicas, mas o problema da singularidade aparecia em todo o tempo, porque das duas uma, ou você tinha dificuldades com o sinal da pressão, ou tinha dificuldades com o modo pelo qual a matéria interage com o campo gravitacional. Curiosamente, se a gente avançar algumas décadas, nós vamos ver que mais adiante, quando nesse século começou-se a perceber a possibilidade do universo estar acelerado, essas questões foram, de novo, trazidas à baila. Ou seja, aquelas dificuldades que foram discutidas para examinar o problema da singularidade voltaram com o problema da aceleração do universo nos anos recentes. Essa é outra questão. Então, naquela época, alguns matemáticos, como esse que vocês convidaram, Penrose, mas principalmente Gerlach, Eris e Hawking, fizeram os chamados teoremas de singularidade. A grande novidade deles, na verdade, eles seguiram o caminho traçado já alguns anos antes pela professora da Academia de Ciências da França, Yvonne Choquet-Bruat, examinar processos globais ao invés de processos infinitesimais, como se costumava fazer desde sempre. E a ideia, então, que eles fizeram foi de que haveria, segundo certas hipóteses do teorema, uma impossibilidade de existir uma solução das equações da relatividade geral sem singularidade. E isso foi, ao mesmo tempo, um sucesso notável e, por outro lado, um empecilho desagradabilíssimo para a evolução da cosmologia. O resultado notável é óbvio, porque você tendo um teorema, você pode mostrar, então, que a dificuldade do problema do Friedman não era uma dificuldade do modelo cosmológico de Friedman, mas é inerente à teoria da relatividade. Só que, se você examinar os teoremas, e em alguns lugares esses teoremas aparecem explicitamente, deixa eu só comentar que, se alguém está interessado nos aspectos técnicos do que eu estou falando, não é nesse livro que você vai ter. Você deve... tem vários livros que se falam sobre isso, mas, do ponto de vista da singularidade, um artigo que foi publicado na Physics Report, meu com o Santiago Berliafa, em 2008, se eu não estou enganado, chamado Bouncing Cosmologies, onde a gente mostra, talvez até eu tenha ele aqui. Tem. Eu posso colocar também aqui o link, professor,
Bouncing Cosmology. Esse artigo é o técnico onde a gente mostra que os teoremas de singularidade têm alguns aspectos que são difíceis de serem aceitos universalmente. Por exemplo, já naquela época, nos anos bem antes da existência dos teoremas, os teoremas foram da ordem dos anos 60. Antes dos anos 60, havia já soluções cosmológicas consideradas esdrúxulas pelos cosmólogos, mas perfeitamente dentro do cenário cosmológico convencional da relatividade geral, feita pelo Kurt Gödel. Eu vou falar 2 minutinhos nesse trabalho do Gödel, porque ele leva a gente a uma outra questão que é crucial e talvez seja a questão crucial dos anos que a gente está vivendo. Ou seja, me parece, eu estou dando um pulo lá para adiante, me parece que no momento atual, a questão crucial entre os físicos, e eu falo dos físicos de partículas elementares ou altas energias e os cosmólogos, é a questão da variação das leis da física no universo. Ou seja, os físicos, nós, extrapolamos, obviamente, as leis que a gente observa e que controlamos no laboratório e que temos certeza de serem válidas na nossa vizinhança. Só que o campo gravitacional na vizinhança terrestre é muito fraco. E, na verdade, alterações nas leis da física deveriam aparecer em circunstâncias onde o campo gravitacional é extremamente elevado. Mas isso eu comento depois, se for o caso. Voltando ao Gödel, o Gödel encontrou uma solução que, aliás, desagradou profundamente ao Einstein. Aliás, na verdade, não foi só a única solução que desagradou ao Einstein, porque se você ler um pouquinho da história, vocês são filósofos da ciência, devem saber que o referee, o árbitro do artigo do Friedman, naquela época, tinha poucas pessoas que sabiam, podiam servir de árbitros para um artigo de relatividade geral, e o artigo do Friedman foi levado para quem? Para o Einstein. Esse artigo do Friedman, ele se opunha frontalmente ao cenário cosmológico que o Einstein tinha feito. Curiosamente, sabe-se lá por quê, o Einstein levou 2 anos para responder a esse artigo. E mais grave do que isso, ele faz um comentário que, até onde eu saiba, nunca aconteceu antes nem depois com nenhum árbitro de uma revista internacional. Ele faz um comentário, uma espécie de nota ao pé da página, dizendo que aquele artigo parecia a ele suspeito, é o termo que ele usa, e a equação de evolução da densidade de matéria estava errada. A primeira coisa que eu faço na primeira aula do meu curso de cosmologia no CBPF é mostrar que qualquer aluno meu é capaz de mostrar onde está o erro do Einstein. Era um erro tão trivial que, hoje em dia, a gente se pergunta como é que pode uma pessoa com a profundidade do Einstein ter chegado a um resultado tão absurdo, sem se dar conta de que ele tinha sido levado mais por uma espécie de sentimento do que realmente pela razão. Em suma, fecha esse parênteses longo. O Gödel, que era um amigo do Einstein e que se encontravam praticamente 4 vezes por dia, eles moravam em casas próximas e trabalhavam no Instituto de Estudos de Princeton, praticamente no mesmo andar, eles conversavam muito e o Einstein comentava com o Gödel, vocês sabem muito bem, melhor do que eu até, que o Gödel é famoso pelos seus estudos de lógica. Ou seja, os estudos de lógica que levaram séculos para serem alterados. O Gödel conseguiu essa proeza fantástica e ele é notável até os dias de hoje. Só que os lógicos parece que não conhecem essa outra faceta do Gödel. Aliás, na verdade, não são só os lógicos, porque os físicos também não conhecem. Porque se você pegar, por exemplo, um livro como Misner, Thorne e Wheeler, chamado Gravitation, que é um livro básico
de uma boa quantidade das universidades americanas, esse livro tem mais de 500 citações. Não há nenhuma citação ao artigo do Gödel, o que é espantoso. O que esse artigo do Gödel tinha e que vai alterar profundamente até mesmo a nossa questão crucial dos dias de hoje, que é as leis da física variam com o espaço-tempo? Gödel mostrou, com uma fonte bastante razoável, a mesma fonte que o Einstein usara para encontrar o modelo cosmológico estático. Ele usou essa fonte com uma só diferença. A velocidade do observador comovente, com a simetria do espaço-tempo, tinha uma rotação. E essa rotação era responsável por uma questão que, desde então, apavora boa parte dos físicos. Apavora, inclusive, um dos físicos mais famosos da Inglaterra, que acabou de morrer, o Stephen Hawking, que é o fato de que você, no modelo cosmológico de Friedman, existem caminhos que levam ao passado, ou seja, curvas do tipo tempo fechadas. Isso, obviamente, criava um problema lógico, mas esse problema lógico é facilmente contornado pelos matemáticos, pelos físicos. O Lautman resolve perfeitamente bem esse problema. É impossível você alterar o seu passado, e ele explica por que isso de uma maneira bem clara. Quem quiser pode nesse livro que a gente está discutindo, há uma citação do Lautman, lá tem as referências. Eu sugeriria fortemente que lessem pelo menos o artigo do Lautman, que é um matemático e um filósofo. Ele mostra como conciliar essa questão do CTC com o fato de que você não tem dificuldade do tipo, não posso voltar ao passado porque eu mataria meu avô, que então inviabilizaria o nascimento da minha mãe, por aí vai. Essa contradição lógica é resolvida do ponto de vista científico pelo Lautman. Mas o Gödel faz uma coisa mais terrível ainda. Ele homenageia o aniversário do Einstein com esse modelo cosmológico que exatamente mostrava as dificuldades maiores que a relatividade geral do Einstein tinha. Dificuldades que a física newtoniana nem sequer havia pensado ou coisa parecida. Em suma, então, logo em seguida a esse cenário do Gödel, que foi em 49, 50, apareceram na década de 60 duas grandes novidades. A primeira, eu já comentei as duas, quais sejam a ideia de que existe uma radiação cósmica de fundo, da ordem de 2,7 graus Kelvin, mais ou menos hoje, mostrando que o universo é um processo dinâmico, ou seja, a ideia do Rayleigh e Narlikar estaria descartada completamente depois dessa descoberta. Se bem que, na verdade, na escola de cosmologia, a penúltima escola de cosmologia, o Narlikar mostrou que isso pode não ser verdadeiro. Não vou comentar isso agora aqui. Ou seja, e a segunda grande revolução na cosmologia é teórica, que são exatamente os teoremas de singularidade. Então, essas duas, uma teórica, que é a ideia do teorema, outra observacional, que é a descoberta da radiação de fundo, então determinaram o famoso paradigma do Big Bang. Esse termo foi feito de brincadeira, mas acabou sendo uma substituição quase que, eu diria, indecente do que realmente os físicos demonstraram. E a ideia é de que foi associado à singularidade, a qual os físicos não têm acesso, e que os físicos detestam por causa do infinito, a ideia de começo do mundo. Repara, esse problema da singularidade já aconteceu no eletromagnetismo. Se você olhar o que acontecia lá no eletromagnetismo, o Hurley explica muito bem isso no Classical Charge Particle dele, ao longo da linha de universo do elétron, o campo diverge.
E o meu orientador de tese, de 1968, tese de mestrado, José Leite Lopes, ele virou-se para mim e disse: ô Mário, você sabe que tem esse problema da divergência, não é? Sei, sei. Pois bem, resolva isso na sua tese. Bom, muito obrigado pelo comentário zero de como fazer isso. Mas, em suma, usamos depois, orientado pelo Leite, a teoria das distribuições, você pode resolver. Mas havia outras soluções desse problema que o próprio Feynman havia já discutido, com o fato de que a ideia crucial de que os eventos que influenciam um dado corpo provêm simplesmente do passado. Feynman e Wheeler e outros argumentaram que, na verdade, eventos do futuro também podem influenciar o corpo em um dado momento. E isso era entendido por eles como uma resposta do universo, o que é interessante. Ou seja, existe um campo eletromagnético e é uma resposta do universo. A resposta do universo é entendida por nós como sendo campos avançados, ou seja, a resposta do universo que permitiria fazer a solução convencional de que o campo retardado menos o campo avançado seria a solução para o problema da singularidade do elétron. De qualquer maneira, esse problema na cosmologia parecia ser mais grave, principalmente porque ele foi identificado com a ideia de começo de tudo. Isso foi um absurdo. E o que é mais incrível ainda, isso para meu espanto, e vocês que são historiadores, ou sociólogos, ou filósofos, deveriam se debruçar seriamente sobre a questão, por que essa ideia de começo do mundo foi praticamente aceita por todos os físicos. É bem verdade que para os físicos que não eram da área, por exemplo, físicos de altas energias, que estavam entrando somente na ideia no final dos anos 70, 80, quando começou-se uma união entre físico de altas energias e cosmologia, eles não tinham o background da relatividade geral. Então, eles foram, no meu modo de ver, de uma certa maneira, influenciados por Steven Weinberg, um prêmio Nobel da Física, que escreveu um livro chamado Os 3 Primeiros Minutos, onde ele torna essa ideia de começo do mundo palatável para os físicos. Ou seja, se o Steven Weinberg, que é um prêmio Nobel da Física, está dizendo que o mundo começou há alguns poucos bilhões de anos, bom, vamos aceitar. Esse autoritarismo, digamos assim, aceito dessa maneira, é um dos grandes males da ciência. Isso, não vamos discutir isso. De qualquer maneira, lá nos anos 70, no final dos anos 70, começou-se a discutir seriamente possibilidades de eliminar a singularidade. E, no mesmo ano de 1979, dois grupos, um do CVPF e outro da Universidade, do Centro de Landau de Física de Moscou, produziam cenários cosmológicos não singulares bastante distintos, mas todos dois tendo uma configuração muito semelhante como o resultado final desse exame. Qual seja, a ideia de que o universo teria tido, antes dessa fase de expansão, uma fase anterior de colapso. O universo teria tido um colapso, chegado a um volume mínimo, diferente de zero, para não ter singularidade, obviamente, e começado a fase de expansão. Então, esse problema da singularidade foi transformado em dois outros problemas, que é exatamente o que a física faz. A física resolve problemas e cria novos problemas. Quais são os dois outros problemas? O que colapsou e por que parou de colapsar? Mas isso a física resolve. Ou seja, a ideia de que você podia ter um universo compatível com as observações de expansão, mas que no passado teria tido uma fase de colapso, começou a ser examinada por esses dois grupos. E esses artigos saíram em duas revistas, uma no Physical Review, dos brasileiros, e uma num jornal, agora não estou lembrado se é no JET russo ou se é um jornal europeu, mas em suma, não importa. O que é importante é a consequência que eles tiveram esses artigos. Nenhuma. Zero. Nenhum dos dois artigos
foi sequer citado nos 20 anos seguintes que aconteceram a descoberta desses dois cenários cosmológicos. Foi somente muito mais adiante, no final dos anos do século XX, começo do século XXI, que começou-se a discutir novamente a possibilidade de um bouncing. Note que a ideia do bouncing ela já rolava desde os anos 30, quando se pensou, lá nos anos 30, com um físico americano, na ideia de um ciclo do universo. Por que essa ideia lá dele não se propagou? A razão é muito simples. É que o cenário cosmológico que ele tinha passava por uma singularidade. Ou seja, ele usou o ciclo, mas esqueceu de evitar a singularidade. Consequentemente, eu não posso ter nenhuma informação do que aconteceu no passado desse ponto singular. Toda a memória desaparece naquele ponto singular. Então, embora ele tivesse tido essa ideia na ordem de 40 anos antes, a ausência de um modelo cosmológico coerente com a relatividade geral e com a física inviabilizou esse cenário. Foi só nos anos 70, final dos anos 70, que esses dois cenários começaram. E, na verdade, só nesse artigo do Bouncing, que eu fiz com Santiago, em 2008, é que, imagino eu, a comunidade começou a se interessar realmente pela ideia do Bouncing, porque aí se viu que não era simplesmente um cenário cosmológico, digamos assim, teórico, mas que havia possibilidade de observações. Por exemplo, num cenário, uma das coisas mais importantes na cosmologia observacional diz respeito ao fato de que, embora o cenário cosmológico de Friedmann se baseie num espaço homogêneo, ou seja, todas as partes espacialmente têm a mesma característica, a mesma propriedade, isso não é observado. Nós temos aqui mesmo na Terra, temos o Sol, temos as galáxias, estão densidades bem diferentes. Mas essas densidades bem diferentes são entendidas como perturbações no cenário cosmológico maior de Friedmann. Ou seja, é possível, perturbando o cenário cosmológico de Friedmann, mostrar que esse cenário homogêneo pode começar a criar ilhas, galáxias, aglomerados de galáxias, dependendo de certas circunstâncias locais. E é exatamente isso que é importante quando você discute, por exemplo, a questão do bouncing. Por quê? Porque o bouncing tem características diferentes na perturbação de um universo singular. Então, isso já seria uma possibilidade bastante boa de saber se houve realmente um bouncing ou não. Deixa eu só dizer um detalhe. Se não houve bouncing, se não houve uma solução não singular do universo, então os físicos deviam parar de pensar o cosmos. Porque o programa de Galileu, daquele pessoal todo, Tycho Brahe e Companhia Limitada, que imaginava que o universo pudesse ser racionalmente compreendido, tinha sido embora. Porque o momento, talvez, mais importante da história do universo, o momento em que talvez pessoas acreditem que seja o começo de tudo que existe, ingenuamente, não seria compreendido racionalmente. Por quê? A gente já comentou. Nós não podemos fazer medidas ali, e as quantidades físicas todas divergem. Consequentemente, a simples ideia de que você tem uma singularidade é o fim do cosmos racional, o fim do projeto de Galileu, desse pessoal todo. Você pode dizer, você está dramatizando. Não estou dramatizando. O que acontece exatamente é que se deixou levar por uma argumentação extremamente ingênua e pobre, eu diria, a identificação da singularidade com o começo de tudo que existe. Bom, isso é outra história, vamos continuar em frente. Um pouco antes, nessa linha do... Porque, veja, o que o Gödel mostrou é uma outra coisa extraordinária, que é o seguinte: você sabe que, na relatividade... Só uma pergunta, esse tom que eu estou falando está muito científico, está muito técnico, ou está razoável? Está tranquilo, professor.
Bom, tá bom. Acredito. Porque vocês não são físicos, né? Então, às vezes, me deixo Eu empolgado. e o Felipe somos. E, Ótimo. Mas, então, pelo menos, dois são físicos, já é alguma coisa. Em suma, a relatividade especial do Einstein mostrou que, ao longo da linha de um universo de um observador, você pode formar um cone, que é o cone de luz, e esse cone de luz é tal que a linha de universo, ou seja, o caminho desse observador, passa sempre por dentro desse cone de luz. Isso significa simplesmente que a luz é a velocidade máxima permitida dentro dessa teoria. Muito bem. O que o Gödel mostrou é catastrófico, porque o argumento é muito simples. A gravitação exerce uma ação sobre tudo que existe. Ela exerce uma ação, inclusive, sobre a luz. Consequentemente, o caminho da luz pode ser girado e feita exatamente uma espécie de curva fechada. Mas significa que, então, em cada ponto, o observador está andando sempre para o futuro. Mas, aos poucos, ele está se aproximando do seu passado. É impossível de entender racionalmente isso, a não ser se você entra no esquema do Gödel. Ou seja, o que o Gödel está dizendo é que a existência dessa solução mostra que, em princípio, observacionalmente, isso é outra história, em princípio, a causalidade local não implica causalidade global. Ou seja, um primeiro passo de reconhecimento de que as leis da física locais não são facilmente generalizadas globalmente. E esse é um exemplo muito duro. Por que ele é muito duro? Porque ele satisfaz todas as regras da relatividade geral. Ele é feito, a solução do Gödel é feita exatamente como o Einstein fez o primeiro modelo cosmológico, ou seja, com densidade de matéria e uma constante cosmológica, e estava se mostrando que aquilo que a gente chama passado e futuro não é globalmente definido. Nessa solução do Gödel fica bem claro isso. Isso leva a gente ao que tinha acontecido já nos anos 30 com Dirac e Sambursky. Em geral, não se cita muito Sambursky, não sei porquê. Mas, em suma, o Dirac tinha sugerido, de uma maneira extremamente ingênua, mas extremamente arrogante, como só ia acontecer para os ingleses, eu me desculpo pelos ingleses, mas, em suma, de que a constante de Newton, G, deveria variar com o tempo. O argumento que ele faz isso vale a pena você ver, porque é um argumento de numerologia, e é interessante até, mas é obviamente extremamente ingênuo imaginar que aquele argumento de numerologia pudesse realmente garantir que haveria uma variação da constante de Newton com o tempo. Só que, mesmo que uma ideia seja considerada inconsequente naquilo que ela está sendo usada, se a ideia é substancialmente forte, ela pode servir para outras situações. E, realmente, mais adiante, físicos americanos fizeram uma teoria chamada teoria escalar tensorial da gravitação, que o Carlos Romero, que estava ainda há pouco aí, trabalha há muitos anos nisso, e essa teoria escalar tensorial faz exatamente o papel de tornar a ideia ingênua de Dirac uma ideia covariante, porque, não sei se eu devo entrar nesses detalhes, mas, em suma, a ideia do Dirac, de uma certa maneira, não era válida para transformações de coordenadas arbitrárias. Mas a teoria escalar tensorial do Dicke e do Brans, ela recuperou essa invariância com transformações de coordenadas arbitrárias à vida. Sambursky faz uma outra possibilidade, mais dramática ainda, que é a ideia, isso nos anos 30, que é a ideia de que a constante de Planck, H, variaria com o tempo cósmico. De uma certa maneira, parecido com o que o Dirac tinha feito com a constante de Newton. Essa ideia foi para frente durante alguns anos e depois caiu no esquecimento, e hoje em dia, até onde eu saiba, não há ninguém mais que sequer comente essa possibilidade
de que há um processo quântico com essa dependência. É bem verdade que nós estamos entrando recentemente numa possibilidade de um casamento ainda não realizado entre a gravitação e o mundo quântico. Obviamente, quando essa união se concretizar, a ideia de Sambursky pode ter uma outra versão, assim como a ideia esdrúxula e ingênua do Dirac, da variação da constante de Newton, teve uma versão relativista, correta, a teoria escalar tensorial, o que não significa que a teoria escalar tensorial venha substituir a relatividade geral, embora, até onde eu saiba, não há nenhuma contradição entre aceitar a teoria escalar tensorial e as observações. Então, esses dois cenários de dependência temporal, ou seja, a ideia ingênua de que as constantes de Newton ou as constantes da física variariam com o tempo, e a ideia bastante mais coerente do Gödel, dentro das regras do jogo da relatividade geral, de que você tem violação da causalidade local com a expansão do universo, com a evolução da geometria, põe em xeque a ideia de que é possível generalizar as leis da física para todo o universo. Há uma outra questão que aí sim os físicos de altas energias trouxeram à baila para essa discussão. E essa questão diz respeito ao fato de que no universo praticamente não existe antimatéria. Ora, os físicos na Terra descobriram, a ideia original era teórica, mas foi feita centenas, milhares de observações de que existe matéria e antimatéria que tem praticamente as mesmas propriedades, embora as características sejam, algumas delas, opostas. Então, o elétron, existe um antielétron, que tem a mesma massa, a mesma carga, mas o sinal trocado, até mesmo uma partícula como o nêutron, que é neutro, também tem a sua antipartícula. Então, a pergunta crucial é, por que o nosso universo não tem antimatéria? E essa pergunta ficou rolando durante alguns anos, até que o Sakharov, um outro físico russo, teve uma ideia muito interessante, que foi exatamente a ideia que levou aqueles construtores dos cenários com bouncing a executar a ideia do bouncing, qual seja a de que a interação da matéria com a gravitação não segue estritamente o princípio de equivalência. Ou seja, o princípio de equivalência, correto e válido, não deve ser entendido como um fabricador de leis. Ou seja, as leis da física podem conter, além daquela trivialidade do princípio de equivalência, funções outras que dependem da geometria, na verdade, dependem da curvatura do espaço-tempo. Então, essas funções outras só apareceriam em circunstâncias onde a curvatura fosse suficientemente elevada, que não acontece na nossa vizinhança, na Terra, nem na nossa vizinhança. Mas que aconteceria, segundo Sakharov, aconteceria lá no momento de máxima condensação do universo. Então, lá teria-se, então, feito uma interação, embora se pudesse começar essa fase, talvez até anterior, com matéria e antimatéria, a interação gravitacional selecionaria uma das duas, que a gente chama de matéria, e que a outra desapareceria do cenário global do universo. Então, esse é um outro exemplo dramático a mostrar que nós estamos entrando numa fase onde a dependência das leis físicas com o universo pode começar a adquirir uma importância muito grande. Note que isso não muda em nada a tecnologia na Terra, porque não está modificando nenhuma lei física terrestre. Está se modificando a dependência das leis físicas com a curvatura do espaço-tempo. Veja, isso também não tem nada a ver com a variação do conhecimento científico. Por exemplo, nós passamos da física newtoniana para a física da relatividade. Foi uma evolução
As leis mudaram, mas essa mudança tem a ver com a gente, tem a ver com os homens, tem a ver com os cientistas, não tem nada a ver com a natureza. O que a gente está falando aqui, o que Sakharov está falando, o que nós estamos falando é outra coisa. Estamos falando de que as leis físicas, elas mesmas, variam com o tempo cosmológico. É dessa mudança que é crucial. E como eu já estou cansado, já estou falando demais, eu vou terminar só com um comentário adicional sobre a teoria da relatividade. Porque se você me pergunta, ou se pergunta a uma outra pessoa qualquer, se a geometria é uma substância, bom, a maior parte dos físicos vai dizer isso é uma pergunta não importante. Não me importa isso, não interessa. Mas a mim importa. E a gente sabe que a geometria não tem as características daquilo que a gente chamaria de substância. Só que, por causa disso, o Feynman, lá nos anos 50, o livro dele é muito bonito, Feynman Lectures on Physics, ele comenta brevemente isso, se eu não estou enganado. Ele diz o seguinte: na verdade, a geometria é uma combinação de alguma coisa fundamental, que a gente chamaria, para os físicos, de geometria plana de Minkowski, é um nome que se dá a uma geometria onde você não tem nenhuma curvatura, é plana, quadridimensional. Mas uma outra quantidade, essa quantidade agora seria uma substância. Ela poderia ser uma substância com diferentes propriedades. O Feynman, no livro dele, só comenta as propriedades que os físicos chamam de tensorial, ou seja, a relatividade geral estaria associada a um spin 2, que é exatamente o que o Feynman argumentava naquela época. Mas, depois disso, várias pessoas começaram a examinar outras propriedades. E, nos últimos anos, passou-se a examinar que essa segunda parte da substância material, digamos assim, que compõe a geometria, pode ser o que a gente chama de um campo escalar ou até mesmo um campo espinorial. E isso está sendo desenvolvido em vários lugares, na Itália, no Brasil, no CBPF, no Instituto de Itajubá, na Universidade de Vitória. Em vários lugares está se discutindo esse tipo de possibilidade. Isso, inclusive, vai mudar um pouquinho a história da cosmologia. Por quê? Porque o cenário cosmológico que provém de um Bunsen, ele, na relatividade geral, ele é composto de propriedades que são, de uma certa maneira, distintas das convencionais, no sentido de que, por exemplo, não se trata de fazer valer o princípio de equivalência como fabricador de leis. E essa ideia de que você pode ter uma cosmologia com Bunsen sem afetar profundamente a matéria é típica desses resultados recentes de campos escalares ou espinorial. Ou seja, então, a ideia do Bunsen, que era uma ideia construída na relatividade geral, ela transferida para essas teorias da gravitação, que ainda não compõem um cenário convencional. Se você perguntar a maior parte dos físicos europeus e talvez até mesmo americanos, a arrogância deles vai dizer que não, isso já foi demonstrado que não funciona. Na verdade, a ideia de que agora existe um europeu e um russo, além de brasileiros, na brincadeira, pode afetar profundamente a ideologia por trás desse sentimento, que, na verdade, não é um sentimento racional, né? Porque, para você mostrar que uma teoria não é boa, você tem que mostrar de duas maneiras, pelo menos, pode ser até mais. Uma, que é uma inconsistência formal na teoria. Segundo, que é uma inconsistência observacional da teoria. Afora isso, qualquer crítica não é bem-vinda. Quer dizer, você deve criticar a teoria dentro dela ou dentro da observação. Se você não tiver uma crítica forte nesses dois territórios,
essa crítica simplesmente pode ser desprezada. Bom, já falei demais, deixa eu ver se eu falei alguma coisa que... sintetizando tudo que eu falei, se você perguntar a 95% dos físicos que trabalham em cosmologia, eles vão dizer que existe um paradigma, que é o modelo de Friedman, que esse paradigma tem uma singularidade inevitável, produzida pelos teoremas, o que é curioso, porque eu nunca vi na história, vocês podem me informar se eu estou enganado, que a entrada de um teorema para resolver um problema da física de uma tal maneira formalmente dura como isso. Os teoremas quiseram mostrar que o começo do universo era inevitável. No meu ponto de vista, uma ingenuidade muito grande. E se eu não tivesse sendo gravado, eu diria uma bobagem. Mas, em suma, há esse cenário. A maior parte dos cosmólogos que vocês entrevistarem vão dizer que o modelo cosmológico Friedman não tem ainda nenhuma contradição. Há agora a ideia de que você tem cenários um pouco mais sofisticados. Eu não falei de coisas recentes, como inflação e outras coisas mais. Essas coisas, na verdade, curiosamente, elas fazem exatamente o que fazia a Rainha de Vermelho, no livrinho do Lewis Carroll, quando se trata da singularidade nesses cenários de inflação, coisa e tal, ele dizia, vamos mudar de assunto, dizia a Rainha de Vermelho quando não sabia explicar alguma coisa. É exatamente o que se faz aqui. Vamos mudar de assunto. A singularidade não é importante. Para mim, que sigo, de uma certa maneira, os ensinamentos que estão lá em Galileu e Tycho Brahe, é fundamental saber se o universo é racional ou não. E, para mim, a existência de uma singularidade mostra que o universo não seria racional. É por isso que, durante os últimos 44 anos, eu tenho me batido pela ideia de Bouncing. Acho que vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que maravilha, professor. Muito obrigado. Sua fala foi incrível, como os livros já são. Muito obrigado mesmo. E agora, dando prosseguimento, porque eu mesmo aqui, enquanto mediador, já tenho várias perguntas, vou passar logo para o Felipe Pamplona, que vai fazer aí os comentários introdutórios iniciais. Eu só pediria uma coisa, Claro. que não faça muitas perguntas, porque eu estou ficando cansado. Eu não tenho mais 22 anos, só por isso. Tudo bem, vai ser breve. Eu estou sempre disposto a conversar e discutir no CVPF, eu ando lá. Ao menos sextas-feiras eu estou lá, e outros dias também. Perfeito. Felipe, por favor. Olá, meus caros. Estão me ouvindo bem? Consegue? Olha, antes de mais nada, eu quero saudar duas presenças especiais que temos aqui na plateia hoje. Uma é de um querido aluno lá da Universidade do Porto, do Núcleo de Estudos Filosóficos da Universidade do Porto, José Machado, está aí representando a Unifilp. E o outro é o meu grande amigo da astronomia, Diogo Belloni, que fez o doutorado dele ali na Terra de Copérnico, em Varsóvia, e vem do Observatório do Valongo, como eu. Uma correção, Rafa, eu sou astrônomo, hein? Os astrônomos, assim como os cosmólogos, nem sempre querem ser designados por físicos, enfim. Mas faz parte. Olha, e é na qualidade de um astrônomo, né? Com especialidade, né, na área da filosofia da ciência, mais especificamente, no meu caso, na filosofia do espaço, né? O meu doutoramento, eu estou defendendo uma tese, né, sobre espaço. E, nesse sentido, eu acho que eu estou num meio de campo, enquanto leitor, né, desse fabuloso livro aqui, que recomendo a todos correrem às livrarias aí e fazerem uma leitura, né, Os Construtores do Cosmos. Em que sentido que eu estou no meio de campo? Porque não sou um especialista, né, especializado em cosmologia, que dirá na física matemática, no aprendizado, né, ferramental, para se aprofundar, né, em partes mais
técnicas, como o professor sempre diz, né? Mas, ao mesmo tempo, também estou aqui fazendo a ponte para o leitor mais geral possível, que é a quem se dirige esse livro, né? E, nesse sentido, eu posso dizer que o livro satisfaz um público-alvo muito interessante, porque ele é positivo tanto para o público maior, principalmente pelas bordas. Quero dizer assim que a forma que o professor abre o livro e a forma que o professor desfecha consegue tocar o coração de todos. Para começar pelo poeta Omar Khayyam, muçulmano, que ele traz lá no começo, alguém que já lá no século XI pensava o universo eterno e passou por todos os grilhões né, dos religiosos da época, foi perseguido, etc., né? E o professor depois nos leva a, vamos dizer assim, uma espécie de quinto movimento da sua nona sinfonia, que é quando ele escreve o capítulo sobre a cosmogonia ali no final. Após dar um destaque magnífico, que nos atualiza a todos sobre as contribuições dos russos, muito importantes, né? Nesse sentido, eu vou dizer, o livro, ele se dirige, sim, ao público mais amplo possível, seja das áreas da ciência da natureza ou não, mas ele é muito positivo também, principalmente pelo seu miolo, eu diria para os graduandos que nós temos aqui e aqueles que estão na transição de mestrado para doutorado, caso tenham interesse na cosmologia ou nos problemas do espaço-tempo, é uma obra muito boa para vocês escolherem a tese que querem fazer. Porque o professor faz realmente um compêndio muito amplo. Quisera eu conseguir tratar cada tópico desse, realmente são muitos assuntos, mas ele dá ali as referências para a gente seguir na especialização, né? Não só dos trabalhos que ele teve, mas muitos artigos, livros, pontos específicos, que o ponto que o jovem, o proto-doutorando aí, o mestrando, quiser se especializar, aqui já dá para exercer uma certa função de mapa para a construção de uma bibliografia futura. E mesmo para aqueles que são especializados, né? Eu, por exemplo, sou astrônomo fazendo uma tese hoje sobre espaço e tempo, né? O livro me atualizou sobre muitas coisas, né? Sobre todo um campo que a minha abordagem não toca, não é tanto da minha especialidade. Então, assim, foram muitos autores ali que me trouxeram novidades. E, para falar, né, o ponto apoteótico, né, é o encantamento, né, que o professor Novelo traz com a teoria que ele professa. Só para eu fazer um pequeno apontamento, meu primeiro contato com a obra do professor Novelo foi no final da graduação em astronomia, e era o livro, foi publicado acho em 2010, Do Big Bang ao Universo Eterno. Esse livro, naquela época, ele já me fez, me deu o benefício da dúvida, me implementou certas sementes ali que favoreceram muito a minha escolha, então, para eu me perguntar, então, o que é ciência? Né? A minha escolha pelos caminhos da epistemologia. Eu costumo citar o artigo também do professor Guto, Cosmologia e Pluralismo Teórico daquela época, e teve a publicação ali do professor Novelo naquela época. E aí, passado mais de uma década, vem o Quanto em Cosmos, né? Acho que foi o último livro do professor, que aí já estava eu, às vésperas de depositar minha tese lá na Universidade de Lisboa, e, professor Novelo, a minha tese trabalha dentro da perspectiva relacional e emergente do espaço físico. Num certo sentido, ela estaria, pelo menos dentro do campo filosófico, quase que diametralmente oposta à perspectiva substantivista que o professor professa. E em que ponto que Quanto em Cosmos já me favoreceu foi eu dar um freio na tese assim, com relação ao relacionismo fervoroso, que vem de Leibniz, do Ernest Mach, o próprio Einstein jovem, passa por Reichenbach, Grunwald, chega hoje nos trabalhos de Liz Molle, por exemplo, ou do próprio orientador meu, o professor Croca, lá da Universidade de Lisboa, né? Os caminhos do relacionismo, vamos dizer assim, principalmente com base nas teorias, nas ideias especulativas, das teorias emergentes do espaço-tempo, que estão aflorando por aí, né? Mas em que sentido? Foi uma obra muito importante para mim,
no sentido de eu reconhecer a permanência do problema do espaço e a sustentabilidade da perspectiva oposta. Percebe? Só que o professor deu algo a mais que outros filósofos da ciência, que são da geração do professor Novello, e já vinham desde os anos 70 ali, como Lawrence Sklar, o John Ehrman, são autores que demonstraram que aquela ideia lá do começo do século XX, que talvez a teoria da relatividade geral favorecesse o êxito da perspectiva relacional, que essa ideia não era bem assim, né? De certo modo, a teoria da relatividade geral, ela pode comportar as duas perspectivas filosóficas do espaço, só que hoje a gente entende que ela tende a favorecer talvez mais a perspectiva substantivista, de que o espaço-tempo pode sim ter uma realidade talvez independente da matéria, ou prévia a ela, né? Nesse sentido, nesse longo debate entre o relacionismo e o substantivismo, esse debate que vem lá de Newton e Leibniz, né? A pergunta mais clássica a gente poderia colocar da seguinte forma: afinal, o espaço existe independente da matéria? Ou ele é um puro sistema de relações entre os objetos físicos, né? Dentro desse longo debate, inesgotável em sua literatura, em aberto hoje, né? O professor Novello, ele dá um ganho a mais com relação a Lawrence Sklar, John Ehrman, num ponto que é muito peculiar e bacana de ler e aprender nessa obra, que é a defesa pela perspectiva substantivista do espaço-tempo, conciliada com o emergentismo da matéria. Esse ponto é bem interessante. Através do mecanismo de criação de partículas pelo campo gravitacional, que, nas palavras do professor Novello, pode-se dizer a matéria emana da excitação do espaço-tempo, ou, em outras palavras, da instabilidade do vazio. O que eu diria que o grande ganho que o trabalho do professor Novello trouxe nessa originalidade, para mim, foi o encantamento. Os autores ingleses, que eu havia estudado até então, eles reforçaram a minha antagonia. Aí veio o professor Novello e me deu uma fraquejada aqui, sabe? Através do encantamento. Lançando uma pergunta para o professor, que fique tranquilo, talvez de responder agora, se quiser ou não, ou talvez um dia o professor me narra, se bem preferir, mas eu queria saber como foi na trajetória do professor essas questões colocadas pelo debate entre o relacionismo e o substantivismo. Será que o professor, lá na juventude, ele flertava mais com as ideias do Ernest Mach, que várias vezes o professor retorna no trabalho, traz, né? A partir de que ponto que o professor se viu, diante dos desenvolvimentos da teoria da relatividade geral e para além dela, né, se viu convicto da perspectiva substantivista, né? E para eu complementar, quero dizer, aí sim aos meus amigos filósofos aqui, que o trabalho do professor Novello, ele traz uma profunda realização do projeto neoplatônico, talvez até uma apoteose. Em que sentido? Lembremos do Timeu de Platão, em que a matéria se transfigura em espaço e a física em geometria. E nesse sentido eu vou ler para vocês uma das partes que eu achei mais belas do livro, no penúltimo capítulo da Cosmogonia, que o professor fala: entender o universo como um processo de autocriação, sem matéria nem energia, puro processo geométrico. Soa como música maravilhosa e apaixonante, que enleva o espírito e que só pode ser igualado aos momentos grandiosos quando Johann Sebastian Bach, com o encantamento precioso de sua alma etérea, nos mostra, por meio de sua música, o esplendor do cosmos. Parabéns, professor Novello, por toda essa caminhada. Sobre um livro como um todo, eu só vou dizer uma coisa final aqui, que é uma espécie de tributo
que eu vou aproveitar a oportunidade para fazer. Mas estava eu passando capítulo após capítulo e me perguntando assim, ora, pois, o professor sempre menciona o Giordano Bruno? Cadê o Giordano Bruno nessa obra? É claro, ele estava guardando o Giordano Bruno, a tarde do livro, para o capítulo final, que é quando ele aborda a solidariedade cósmica. Nesse sentido, professor, você que faz jus aos caminhos da heterodoxia, que passou na sua trajetória todo tipo de batalha institucional entre seus pares para defender um caminho original do pensamento próprio, eu quero homenagear o professor com a leitura, nada mais, nada menos, do Acerca do Infinito, do Universo e dos Mundos Inumeráveis. Quando Giordano Bruno, já às vésperas da sua fogueira, direcionava a todos de sua época o seu sentimento perante a defesa de um Deus muito diferente daquele Deus inquisitório. Um Deus imanente, um Deus da natureza, reconhecido pela sua onipotência, que só estudando o Giordano Bruno a gente aprende. Palavras de Giordano Bruno. Oxalá, Senhor, que os santos numes afastem de mim todos aqueles que injustamente me odeiam. Oxalá que me seja sempre propício o meu Deus. Oxalá que me sejam favoráveis todos os governantes do nosso mundo. Oxalá que os astros me tratem tal como a semente em relação ao campo e ao campo em relação à semente. De maneira que apareça no mundo algum fruto útil e glorioso do meu labor, acordando o espírito e abrindo o sentimento àqueles que não têm luz de intelecto. Pois, em verdade, eu não me entrego a fantasias. E se erro, julgo não errar intencionalmente. Falando e escrevendo, não disputo por amor da vitória em si mesma, pois que todas as reputações e vitórias considero inimigas de meu Deus, abjetas e sem sombra de honra, se não assentarem na verdade. Mas por amor da verdadeira sapiência e fervor da verdadeira especulação, me afadigo, me apoquento, me atormento. É isto que irão comprovar os argumentos da demonstração, baseados em raciocínios válidos que procedem de um juízo reto, informado por imagens não falsas, que, como verdadeiras embaixadoras, se desprendem das coisas da natureza e se tornam presentes àqueles que as procuram, patentes àqueles que as miram, claras para todo aquele que as aprende, certas para todo aquele que as compreende. Apresento-vos agora a minha especulação acerca do universo, do infinito e dos mundos inumeráveis. Quero encerrar dizendo: obrigado, professor Novelo, pelo seu legado. Você é um construtor do cosmos. Bom, depois disso eu não consigo falar mais nada. Muito obrigado pelos comentários. Eu queria parabenizar o Felipe. O Felipe é um poeta, o Felipe é um escritor, um astrônomo escritor, e eu certamente, ele havia me falado, né, Rafael, pode ficar tranquilo, que eu fui falar, olha, se prepare que a gente vai receber o homem, e tudo, ele, não, fique tranquilo que eu vou caprichar, com certeza, e foi ótimo. Muito obrigado, Felipe. Por isso, eu vou dar prosseguimento, como a gente tem um número, então, limitado de perguntas para fazer. Eu gostaria aqui de te perguntar se alguém tem alguma pergunta a fazer para o professor. Vinícius, que é o nosso coordenador. Depois do Vinícius, eu faço a minha colocação e, em seguida, talvez possamos ficar por aqui para não ficar muito longo. Por favor, Vinícius. Bom, boa tarde a todas e todos mais uma vez. Apresentação belíssima e extremamente instrutiva do professor Mário Novelo, um dos principais cientistas, cosmólogos, e eu diria filósofos naturais do mundo, e prata da casa, brasileiríssimo, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Então, quanto motivo temos para nos orgulhar.
E parabéns também, Felipe, pela muito bem construída e emocionante homenagem, mais do que comentário, homenagem que prestaste ao professor Novello agora, em suas considerações. Eu tenho uma série de perguntas que não vou fazer, porque eu gostaria de abrir a palavra para os nossos convidados, né, para aqueles que estão aqui conosco na tarde de hoje, nesse seminário Fisicós, né? Então, tentando encurtar, compactar todas essas perguntas em 2 comentários. O primeiro comentário seria, numa outra oportunidade, né, solicitar ao professor Novello que discorresse mais sobre as pressões, sobre como as pressões institucionais, políticas, sociológicas, quer dizer, como fatores que nós poderíamos considerar extra-epistêmicos acabam por influir no processo de escolha entre teorias, que deveria ser, idealmente, né, um processo epistemicamente centrado. Não é? Então, isso é uma coisa muito interessante que o professor Novello pontuou ao longo da exposição dele. Mas esse é um assunto que talvez fique realmente para outra oportunidade, dado o avançar da hora, o cansaço do professor Novello e outras pessoas que aqui estão. Então, eu deixaria uma seguinte pergunta, que tem a sua dose de candura e não de ardilosidade, tá, professor? É candura mesmo, autêntica candura. Ao substituirmos um universo singular que teve origem, né, um modelo cosmológico de universo singular, portanto, de universo com origem, por um universo que está aí anteriormente ao Big Bang e que, portanto, talvez tenha origem, seja um universo eterno, nós não acabamos, ao fim e ao cabo, de trocarmos uma irracionalidade por outra. Quer dizer, o que eu quero perguntar é o seguinte: ao termos que lidar com um conceito, por exemplo, de eternidade, invariavelmente não enfrentamos o mesmo tipo de desafio, que é estarmos diante de algo que parece transcender a razão, os limites da razão. Não enfrentamos o mesmo desafio que enfrentávamos outrora com o problema da singularidade. Quer dizer, a eternidade é mais racional ou menos racional do que a singularidade? Essa seria a questão. Muito obrigado, professor. Obrigado. Deixa eu fazer um comentário. Obrigado pela pergunta. Aliás, o Felipe também, muito obrigado, porque quase me tocou assim profundamente. Muito obrigado pelas palavras e gostei também do modo pelo qual você leu o meu livro, porque uma coisa é ler o livro, outra coisa é ler o livro segundo o autor. Você parece que leu minha mente. Muito bom, gostei muito. Pelo menos uma pessoa, como dizia o Jorge Luiz Borges, né? Se você tem um leitor, você já deve se dar por satisfeito, né? Voltando à questão, veja, eu acabei de dizer ainda há pouquinho que nós trocamos a singularidade por 2 questões. O que colapsou e por que parou de colapsar? É claro que nosso discurso é científico, ou seja, nós não podemos sair desse discurso. Então, é claro que você tem que colocar alguma coisa para começar. Essa coisa para começar, os físicos colocaram a física quântica e a gravitação. Quando você faz isso, assumindo que o sistema seja o mais simples possível, ou seja, não há mudanças cruciais na gravitação, não há mudanças cruciais na física quântica, então o que você descobre é que o vazio quântico pode evoluir num universo dinâmico, e é exatamente o que acontece, ele colapsa. Então, na verdade, a ideia de um começo é muito simples. É o vazio quântico, que não é estável, e a instabilidade do vazio, então você diria, quer dizer que então o universo estava condenado a existir? Estava, como diria o Sartre, o universo está condenado a existir, ele não poderia não existir se, obviamente, as leis da física quântica e da gravitação são verdadeiras. Você pode dizer, mas isso eu não aceito. Tudo bem, isso é outra história.
Então, aceitando as leis da física quântica da gravitação, mesmo sem nenhuma mudança com o que ela tem hoje em dia, você já mostra que o vazio quântico é instável. Se o vazio quântico é instável, o universo colapsa. Colapsa a partir do quê? Veja, nos últimos anos, até mesmo a estrutura do espaço-tempo está sendo posta em questão como sendo uma coisa derivada. O pessoal da quantização gravitacional está querendo formar o espaço-tempo a partir de uma estrutura mais elementar. Isso ainda não foi realizado, digamos assim, de uma maneira que a gente possa comentar sobre isso. Mas há esse caminho. Então, na verdade, até mesmo a estrutura do espaço-tempo que a gente está discutindo pode ter uma origem ulterior, ou, se você quiser, anterior. Com relação ao que acontece quando você para, isso é mais simples. Isso é qualquer situação parecida com o que se explica hoje sobre a aceleração do universo, pode fazer. Agora, veja, nós temos que partir de alguma coisa. Do ponto de vista, tem pessoas com quem eu discuto que acham absurdo você ter um universo que tem um tempo de vida extremamente longo, para não dizer infinito. Mas isso é uma pura ideologia, uma questão que não tem nada a ver com a física. A física está dizendo, olha, essas são as possibilidades. Você faz o que você quiser com ela. E você veja que a gente está começando a criar uma questão, e é por isso que a cosmologia não é à toa que os meus colegas físicos, quando eu cheguei lá nos anos 70, não gostavam desse cenário cosmológico. Por quê? Porque ela coloca questões que a física não está colocando. Na verdade, a física colocava isso lá nos pais fundadores da mecânica quântica, mas deixou de colocar. E a cosmologia está voltando a discutir. Por isso que a gente faz essas conversas com filósofos, com historiadores, porque, na verdade, a gente tem que... o conhecimento é de mão dupla. Há uma tendência a imaginar que a ciência tem mais poder tecnológico do que as outras áreas do saber. Mas esse poder não tem nada a ver com conhecer, é outra coisa. Esse poder é tecnológico. Esse tecnológico, na verdade, é o que sustenta a ciência. Hoje em dia não se faz ciência. Um instituto onde você põe dinheiro, por exemplo, o CBPF. O CBPF só realmente existiu porque o Leite Lopes, Tiômio, César Lattes e outros convenceram que nós iríamos fazer bomba atômica lá nos anos 50. E o governo disse, maravilha, vamos fazer bomba atômica? Sim, podemos fazer bomba atômica. Sem esse argumento fictício, porque eles não podiam naquela época fazê-la, hoje em dia pode, mas naquela época não podiam, na verdade foi uma estrutura de poder que deu origem a um centro de física teórica. Isso não deixa de ser interessante, mas estou mudando de assunto. Há uma frase de um historiador, minha mulher é historiadora, por isso que toda hora eu cito, ela me ensina muitas coisas com relação a isso, que diz o seguinte, esqueci o nome dele, é um nome bem famoso, que todo cientista tem como objetivo ser ultrapassado, como objetivo. Ou, de outra maneira, se o meu aluno não me ultrapassa, um dos dois foi, consequentemente, falho. É exatamente isso que acontece com a ciência. A ciência não é... essa história de paradigma me dá irritação na pele. Na verdade, o ponto concreto, a ciência não tem, ela não vai responder os problemas que, na verdade, nós, humanos, consideramos os mais importantes, que não tem nada a ver com a ciência. A ciência não vai fazer isso. O que a ciência vai fazer é um projeto que começou lá atrás com Galileu, e vocês entendem disso melhor do que eu, de entender racionalmente o que existe. Só isso. Tirar da ciência uma ideologia é uma catástrofe. Entende? Não dá bom resultado, não. Embora, obviamente, os humanos, nós todos, não podemos escapar disso. É uma espécie de arapuca que nós criamos. Bom, muito obrigado. De qualquer maneira, eu diria o seguinte, eu estou, pelo menos todas as sextas-feiras, no CBPF, e eu respondo correio eletrônico. Perfeito. Não tenho Instagram, nem Facebook, nem nada disso. Isso é uma moda antiga. Correio eletrônico corresponde. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa parecida,
pode me mandar. É mnovelo42@gmail.com. Perfeito. Professor, para encerrar, eu teria uma pergunta para se fazer aqui que, de certa forma, encaminha para a nossa conferência. Né? Que, assim, né, eu estou aqui com a minha conta do meu canal Café com Nietzsche, não tem como não ser uma pergunta bombástica, uma vez que eu trabalho com filosofia da ciência, filosofia da cosmologia, mas a filosofia da ciência usando o pensamento do Nietzsche, né? O Nietzsche enquanto filósofo da ciência. Então, a primeira pergunta, basicamente, professor, é a seguinte. Eu acho que a sua noção sobre a construção de um discurso uno do cosmos, ela é bem interessante e casa-se bem com um tipo de espírito filosófico que, na minha percepção, até antecede o Galileu. Se a gente for buscar as origens da filosofia natural, ou fazendo jus aqui ao nome do nosso grupo Fisicós, né, em tese, essas pessoas eram movidas por um tipo de... olhavam para o cosmos visando fazer discursos globais. Tudo é água, tudo é fogo, havia esse ímpeto, que é o que caracteriza exatamente a emergência da filosofia, a racionalização do mito. Ou seja, não tem como tirar o elemento racional desse processo, até porque é por meio da razão que a gente se apresenta mesmo enquanto os legisladores da natureza, se for para colocar um termo aqui kantiano na conversa. Agora, a minha pergunta gira um pouco em torno da conjuntura, porque me parece que, sociologicamente falando, e o senhor certamente vai poder falar disso melhor do que eu, porque o senhor convive com físicos e cosmólogos, me parece, eu não sei se eu consigo detectar, em grande medida, esse movimento interessante que o senhor faz, no final, por exemplo, do que é cosmologia, que visa aproximar a cosmologia das questões fundamentais da filosofia, né, porque algo e não nada, e etc., eu não vejo, não estou tão certo se esse ímpeto existe em grande parte dos seus colegas, ou daqueles que, vamos dizer assim, tentam aproximar a cosmologia muito da física, transformando até a cosmologia numa expressão que o senhor mesmo usa no que é cosmologia, que é num tipo de astrofísica alargada, né? Um tipo de grande astrofísica. Extragaláctica, isso, perfeito. Então, tipo, me parece que é um pouco essa visão, assim, de que a cosmologia não precisaria, então, pensar em questões fundamentais. E aí eu gostaria de lhe perguntar, a primeira pergunta seria essa, né? Então, o ocaso do Big Bang, que nós estamos vendo, pulular em cada vez mais interpretações e concepções de cosmos distintas, implica necessariamente em um tipo de guinada dos cosmólogos rumo às questões fundamentais da filosofia? Porque isso é uma outra questão. E a segunda, considerando que o professor Penrose estará na nossa conferência, e o professor Penrose alegadamente é um defensor de um modelo cíclico, eu gostaria de lhe ouvir especificamente sobre quais seriam as diferenças entre o seu modelo e o modelo do professor Penrose. Porque o professor Penrose tem uma concepção cíclica de cosmologia que mantém um tipo de singularidade, perspectiva, mas não deixa de ser uma singularidade. E, assim, quando eu pergunto assim, das diferenças, eu gostaria de saber exatamente a nível comparativo, né? Se fosse fazer uma defesa, por que o seu modelo e no lugar do professor Penrose ou outros modelos não singulares, como, por exemplo, o modelo de Janus, que a gente também vê na cosmologia de Bianchi, etc. Então, seria algo nessa direção. Muito obrigado, professor, e é isso. Deixa eu tentar fazer um comentário sobre a primeira questão. Na verdade, há um problema, porque o CNPq não dava bolsas para pessoas que faziam cosmologia, ela dava bolsas para pessoas que faziam física extragaláctica. Então começa aí o problema. Como é que o jovem que precisa de uma bolsa vai se meter a discutir questões de fundamento quando a sua bolsa pode ser cortada? Deixa eu só lembrar uma coisa. Quando eu estava fazendo meu doutorado, em 1972, um físico brasileiro, não era brasileiro, mas um físico do CBPF, quase que eu disse quem era, passou por lá onde eu estava. Nesse momento eu estava em Trieste, participando de um seminário.
e disse a seguinte frase, em 1972, olha, nós resolvemos que você não pode fazer cosmologia. Você deve fazer alguma coisa útil para o país. Se lembra que nessa época, você não era nascido, mas o Brasil vivia uma ditadura. E havia um grande progresso, supostamente, na economia. E esse progresso era baseado, inclusive, na ideia de que a matéria condensada, a física do estado sólido, seria importantíssimo para fazer o Brasil entrar na tecnologia avançada que existia naquela época, começava a aparecer. Só para te dizer o começo da dificuldade. Graças a um outro físico, esse eu posso dar o nome, que é o... agora me esqueci o nome dele, não importa, que sustentou a renovação da minha bolsa na área de cosmologia, que naquela época não existia no Brasil, e que eles queriam que eu mudasse de área para física do estado sólido. Então, esse começo já mostra a mentalidade que ia propagar o CNPq. Ainda até pouco tempo atrás, não sei hoje em dia, o CNPq tinha a ideia de que cosmologia não existia. Agora apareceu o termo cosmologia explicitamente lá entre as ciências da Terra, da natureza, o que é muito importante. De qualquer maneira, nós agora temos um físico na direção, que é o Ricardo Galvão, e ele já foi diretor do CEPF, onde ele fez um belíssimo trabalho. E ele tem uma visão extremamente ampla. Então, se ele continua, e espero que ele continue na presidência do CNPq, aí nós vamos ter realmente uma abertura para os jovens que queiram se dedicar a qualquer área do conhecimento, porque não existe uma área melhor do que a outra. As áreas são extremamente amplas e podem coexistir pacificamente, talvez não pacificamente, mas em suma. Com relação à segunda questão, eu não conheço com detalhes o trabalho do Penrose. Provavelmente ele vai dizer o mesmo do meu trabalho. Só que a ideia crucial que, não eu, mas todos nós temos com Bouncing, é uma ideia de que não pode existir singularidade. É só isso. Não importa. Por exemplo, se você tivesse um universo que não tivesse um colapso inicial, mas tivesse uma expansão extremamente pequena lá no infinito passado e começasse a expandir, sempre expandindo, tá certo? Também não teria problema nenhum com a singularidade. O Bouncing é um exemplo concreto, um modelo concreto. Você pode ter esse modelo também, embora não se fale muito nesse modelo. Eu me lembro que um aluno meu, nem me lembro mais quem foi, começou a discutir isso comigo. Não sei o que aconteceu com esse modelo, a gente acho que parou de discutir, não me lembro. Mas essa possibilidade existe. Não tem, porque o meu problema é a singularidade, é a irracionalidade do mundo, só isso. E eu associo irracionalidade exatamente a isso que a gente acabou de comentar com relação a isso. Não, perfeito, eu concordo Deixa inteiramente. Eu só comentar, eu adorei a citação do Giordano Bruno. Gostei muito disso. Essa citação é maravilhosa. Eu conheço bem. É maravilhosa. E eu não deixei Giordano Bruno para o final, não. É porque ele está sempre tão embrenhado em mim que, às vezes, eu esqueço de falar Giordano Bruno. Né? Quem sabe, né, eu não seja uma encarnação, com todo respeito pela encarnação, de alguém no passado. Né? Vamos deixar desse lado. Tá bom? Muito obrigado a vocês por essa situação. E, de qualquer maneira, eu estou aqui. Vejo que a Mariana Milani está aqui, uma aluna do CBPF. Vocês podem perguntar a ela também, ela deveria responder. Perfeito. Pois é. Okay. Então, Mariana. Professor, então vou fazer o encerramento. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra para todos nós. Certamente vamos ficar com gosto de quero mais, de outra apresentação. Com certeza vamos agendar para um futuro. E é isso, vou pausar a gravação. E muito obrigado a todos. O Romero apareceu aqui. Então, qualquer coisa de teoria de Weyl e escalar tensorial, pode falar com ele. Perfeito. Ok. Tchau, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Um abraço, professor. Obrigado. Obrigado, professor.